Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez preparamos para você este programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um belo texto de São Lucas, onde Jesus chama os seus primeiros e os torna pescadores de homens. No coração deste tempo, vamos conhecer fragmentos da mensagem que o Papa Francisco escreveu por ocasião do 27º Dia Mundial dos Enfermos, celebrado neste 11 de fevereiro. Uma igreja em caminho. Queremos agradecer a todos quantos se ocupam do cuidado dos doentes. O programa A Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte. Mais uma vez quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para mergulhar comigo na Sagrada Escritura, beber da Palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, direção e verdade para a nossa vida. Quero convidar você, nesse programa, a ler e a meditar o capítulo 5 de São Lucas, os versículos de 1 a 11. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o barco de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para mais fundo e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um belo texto vocacional. A vocação de Pedro e de alguns dos primeiros discípulos. Aqui estamos às margens do mar de Genezaré, do lago de Genezaré, um lugar que Jesus frequentou muito e onde realizou alguns dos seus milagres. Aqui estamos exatamente num contexto em que Jesus, tendo ao redor de si gente que o comprimia para ouvir a palavra de Deus, usa disto para pedir emprestada uma barca, subir nela para que a partir dali não só
pudesse falar à multidão, mas também pudesse exatamente lançar a sua rede sobre os primeiros que haveriam de estar com ele. Aqui, Jesus recomenda a Pedro que avance, vai para mais fundo e lançai as redes para a pesca. Aqui estamos diante de gente que entende de pescaria. E Pedro vai reagir, mas nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas em consideração à tua palavra, nós vamos lançar as redes. Aqui estamos diante de uma disposição humana muito bela, uma disposição humana que acolhe aquilo que Deus sugere, aquilo que Jesus indica e vai, acreditando não mais na competência do humano, ou da técnica, ou das estratégias, mas acreditando que aquele que nos manda fazer haverá de dar efeito à sua palavra. Aqui estamos diante de um milagre importante, as redes que se enchem e a ponto de quase afundarem, e aí vem os amigos que ajudam a recolher os peixes e levá-los à praia. Pedro, diante daquele grande sinal, se curva diante de Jesus, pedindo que se afastasse dele, porque ele, Pedro, era um pecador. Mas Jesus, então, exatamente aqui, lança as redes sobre Pedro, a ponto de, a partir desse momento, Pedro tornar-se não mais um mero pescador de peixes, mas aquele que Jesus chama e envia para pescar homens e mulheres para o reino. Pescar homens e mulheres para o seguimento. Aqui estamos diante, portanto, de algo que nos é muito precioso. Isto é, um caminho, uma missão indicada por Jesus. E diante da missão que nós também recebemos cotidianamente de muitas formas, pela via da igreja, ou mesmo pela via do carisma que a partir de dentro nos leva a tomar atitudes e a abraçar uma causa, diante das missões que estão diante de nós, nós podemos, digamos, acionar o nosso mecanismo de defesa para mostrar que há situações que ultrapassam a nossa capacidade. Ou que nós temos limites pessoais e internos que também seriam obstáculos àquilo que poderíamos fazer. Aqui é importante perceber que quando Pedro sinaliza o trabalho da noite inteira que não gerou nada, Pedro está colocando, digamos assim, as dificuldades externas, aquelas que eu também coloco em você para não tomar lugar na missão. E vamos inventando ou criando circunstâncias externas que justifiquem o nosso não fazer. Ou então, como Pedro também faz, é usar da nossa indignidade, às vezes até com um certo sentimento de hipocrisia, usar da nossa fragilidade, do nosso pecado, para nos esquivar da missão. Há, portanto, na nossa leitura, condicionamentos externos e internos que muitas vezes nos levaram a dizer não, nos levaram a recuar. Importante aqui então é essa palavra de Pedro, igualmente preciosa: mas por tua palavra lançarei as redes. Porque tu mandaste, eu vou. Porque este é o caminho do teu reino, eu vou por ele. Mesmo que haja, de fato, circunstâncias externas e internas que me trarão dificuldades, mas em consideração à tua palavra, eu vou. Em consideração à tua palavra, eu ofereço de novo a minha fadiga. Porque o Senhor quer que eu avance um pouco mais na missão, no profetismo, na denúncia,
no anúncio, eu vou. Eu vou porque a tua palavra tem força sobre mim e me motiva a ir. Esse é um gesto de confiança, meu irmão, minha irmã. Portanto, diante das muitas tarefas que temos, eu e você, tarefas que, na ótica da fé, sentimos que Deus nos chama a realizar. Que nós, de fato, possamos avaliar o que temos a fazer, mas não sejamos aqueles que facilmente encontramos condicionamentos externos ou internos que nos levem a ficar de fora da obra de Jesus, do anúncio e da amplitude e da construção do reino de Deus aqui na terra. Que sejamos nós, portanto, aqueles que, por causa da palavra de Jesus, fazemos o que precisamos fazer, aquilo a que o Senhor nos chamou e enviou. Bebemos da fonte. Coração deste tempo, neste 11 de fevereiro, celebramos todos os anos o Dia Mundial do Enfermo. O Papa sempre escreve uma mensagem para este dia, que já está na sua 27ª edição. Quero partilhar com vocês, neste programa, neste bloco, partes da mensagem que o Papa Francisco escreveu por esta ocasião. Escreve o Papa: queridos irmãos e irmãs, recebestes de graça, dai de graça. Essas palavras pronunciadas por Jesus, quando enviou os apóstolos a espalhar o Evangelho, para que através de gestos de amor gratuito se propagasse o seu reino. Por ocasião do 27º Dia Mundial do Doente, que será celebrado de modo solene em Calcutá, na Índia, a 11 de fevereiro,
A Igreja, mãe de todos os seus filhos, mas com uma solicitude especial pelos doentes, lembra que o caminho mais credível de evangelização são gestos de dom gratuito, como os do bom samaritano. O cuidado dos doentes precisa de profissionalismo e ternura, de gestos gratuitos, imediatos e simples, como uma carícia, pelos quais fazemos sentir ao outro que nos é querido. A vida é dom de Deus, pois, como nos adverte São Paulo, que tens tu que não tenhas recebido? E precisamente porque é dom, a existência não pode ser considerada como uma mera possessão ou propriedade privada, sobretudo à vista das conquistas da medicina e da biotecnologia que poderiam induzir o homem a ceder à tentação de manipular a árvore da vida. Todo homem é pobre, necessitado, indigente. Quando nascemos para viver, tivemos necessidade dos cuidados dos nossos pais. De forma semelhante, em cada fase e etapa da vida, cada um de nós nunca conseguirá de todo ver-se livre da necessidade e da ajuda alheia. Nunca conseguirá arrancar de si mesmo o limite da impotência face a alguém ou a alguma coisa. Também esta é uma condição que caracteriza o nosso ser de criaturas. O reconhecimento leal desta verdade convida-nos a permanecer humildes e a praticar com coragem a solidariedade como virtude indispensável à existência. A gratuidade humana é o fermento da ação dos muitos voluntários que têm tanta importância no setor sociossanitário e que vivem de modo eloquente a espiritualidade do bom samaritano. O Papa diz: agradeço e encorajo todas as associações de voluntariado que se ocupam do transporte e assistência dos doentes, aquelas que providenciam nas doações de sangue, tecidos e órgãos. Um campo especial onde a vossa presença, diz o Papa, expressa a solicitude da Igreja, é o da tutela dos direitos dos doentes, sobretudo de quantos se veem afetados por patologias que exigem cuidados especiais, sem esquecer o campo da sensibilização e da prevenção. Revestem-se de importância fundamental os vossos serviços de voluntariado nas estruturas sanitárias e no domicílio, que vão da assistência sanitária ao apoio espiritual. Deles beneficiam tantas pessoas doentes, sozinhas, idosas, com fragilidades psíquicas e motoras. Exorto-vos, diz o Papa, a continuar a ser sinal da presença da Igreja no mundo secularizado. O voluntário é um amigo desinteressado, a quem se pode confidenciar pensamentos e emoções. Através da escuta, ele cria as condições para que o doente deixe de ser objeto passivo de cuidados para se tornar sujeito ativo e protagonista de uma relação de reciprocidade capaz de recuperar a esperança, mais disposto a aceitar as terapias. O voluntariado comunica valores, comportamentos e estilos de vida que no centro tem o fermento da doação. Deste modo, realiza-se também a humanização dos tratamentos. É assim, meu irmão, minha irmã, com essas palavras e outras ainda, o texto é um pouco maior, que o Papa nos convida a sermos solícitos com os doentes,
a fim de que também aí, nesse momento e nesse lugar de dor, se expresse a caridade e a solidariedade cristãs. Também este dia do enfermo nos dá pretexto para falar de um sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. Um sacramento que talvez ainda não foi entendido e nem pedido à igreja neste momento de dor, de sofrimento e até, por que não, da experiência da morte que se aproxima. Mas é bom recordar que o sacramento da unção dos enfermos é para quem está doente e quer graça de Deus para dar conta de levantar-se daquela situação. Quero recomendar a você, meu irmão, minha irmã, quando a doença, a enfermidade tocarem o seu corpo, que você, as pessoas com quem você convive, as pessoas que você ama, que sejam, portanto, levados ao sacramento da unção dos enfermos, para que ali, tocados pela misericórdia de Deus, possam encontrar força para, na saúde do corpo e da alma, restaurada pelo poder de Deus, cada um possa retomar os seus trabalhos e a sua vida. É importante que nós percebamos que aqui Deus nos visita. É aí que, na condição de quem conhece profundamente o mistério da dor, do sofrimento, da morte, é aí que Jesus visita o doente, para fazer-se companhia, parceiro, remédio. A unção dos enfermos é a visita de Deus que dá vida nova, vigor novo ao corpo, à alma, à mente do irmão, da irmã que porventura esteja doente, esteja enfermo. É importante não descuidar disto, porque talvez exatamente por falta desta graça que muitos, naquele momento de dor, se desesperaram, se revoltaram contra Deus, perderam a serenidade e a paz. O sacramento da unção dos enfermos quer ser exatamente este momento em que Deus toca a nossa vida, como Jesus tocou em tantos doentes, toca a nossa vida e nos capacita para o enfrentamento, para a labuta, para a coragem, e assim haveremos de também, ajudados pelos medicamentos que o mundo produz e associando a estes medicamentos aquilo que Deus nos dá por graça nesta ocasião da enfermidade, haveremos de enfrentar, sim, com cabeça erguida, a experiência da dor, do sofrimento e, por que não, a experiência da morte, se esta é a experiência para a qual Deus nos está levando naquele momento. Valorize o sacramento da unção dos enfermos. Não permita que nenhum dos seus ou você mesmo sofra neste momento um pouco mais, porque faltou o bálsamo de Deus que o sacramento da unção quer ser. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, quero agradecer a você que colaborou nas campanhas em prol das famílias atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Você que ofereceu das suas coisas, das suas roupas, da sua água, dos seus alimentos, do seu afeto, do seu dinheiro. Certamente há muito o que fazer ainda ali. Seria bom manter sempre contato para saber se ainda há necessidades e quais são elas e como fazer para continuar ajudando.
Isto é fácil encontrar na internet e através das notícias que circulam entre nós. Mesmo que tenhamos que ter atenção às fake news, que também até aí, diante da desgraça, podem aparecer e nos impedir de ajudar mais ou de continuar ajudando. Então Deus lhe pague por aquilo que você já fez. Mantenhamos o nosso coração conectado com aquela realidade sofrida, com aquela situação que verdadeiramente afronta Deus, afronta a dignidade humana, clama por justiça e por punição, a fim de que se possam evitar que estas tragédias, esses crimes humanos e ambientais continuem acontecendo entre nós. Mas também, meu irmão, minha irmã, neste dia 11 celebramos então o Dia Mundial do Enfermo, e aqui quero fazer menção e também expressar a minha gratidão a todos aqueles que cuidam dos doentes, sejam os profissionais de saúde, nos hospitais, nos postos, nos consultórios, mas também sejam aqueles que cuidam em casa dos doentes, assistindo-os de dia ou de noite. Quero lembrar também as ordens religiosas que se ocupam dos doentes. Aqui em Divinópolis temos os irmãos hospitaleiros de São João de Deus, temos as servas de Maria, ministras dos enfermos, e outras tantas que aqui em toda parte vão exatamente expressar no cuidado do doente o amor e a misericórdia de Jesus. Mas também quero me lembrar e agradecer muito aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, que todas as semanas vão ali visitar e levar aos doentes a pessoa de Jesus, o sacramento que de fato põe força e vigor na vida daqueles que estão abalados pelas limitações, fraquezas e doenças do corpo e da alma. A todos o nosso muito obrigado, que Deus confirme a sua fé, a sua alegria, a sua missão. Nos lembremos todos de que, certamente, essa nossa presença, digamos, profissional, técnica, domiciliar, religiosa, espiritual, tudo isto ajuda aquele irmãozinho, aquela irmãzinha a se recuperar do estado em que se encontra. E mais ainda se fazemos isto com afeto, com delicadeza, com ternura, assim como lembrou o Papa na mensagem para o Dia Mundial dos Enfermos. Vamos então nos ocupar dos mais fragilizados e vulneráveis entre nós, nos recordando da palavra de Jesus: estive doente e fostes me visitar. Estive doente e fostes me visitar. Cuidar, amar, expressar proximidade e afeto aos irmãos que estão hoje na experiência do sofrimento, da enfermidade, é visitar Jesus, é comungar Jesus, é estender também sobre esses irmãos o cuidado compassivo, terno de Jesus, que passou pelo mundo curando muitos doentes e devolvendo vida, saúde, integridade, onde a doença tinha roubado esses dons preciosos que todo ser humano anseia e quer conservar em si. Uma igreja em caminho.